Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Sou muito grato a Deus por esse privilégio que Ele nos concede de trazer a sua palavra, de ministrar a sua palavra. Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande quando nós nos posicionamos para falar à igreja de Cristo. Mas o que acalma o meu coração é que nós entendemos que não é possível fazer nada se não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando o pastor Nicolas me deu essa missão de ministrar a palavra, eu dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja? E o Espírito Santo trouxe um texto no meu coração, eu queria compartilhar com vocês essa noite, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 1 ao versículo 4, e depois nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 14 ao versículo 18, que diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos menonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Diga comigo: buscar a ajuda do Senhor. Do 14 ao 18 diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Senhor tem uma palavra para você essa noite. E o Senhor diz assim: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Assim diz o Senhor para você: você não precisará lutar nessa batalha. Somente tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Lagoinha Barra Funda, ó homem, ó mulher de Deus, o Senhor lhe dará o livramento essa noite. Ó Jerusalém, não tenham medo, não se desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você. Josafá prostrou o seu rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é que existem situações que nós não vamos conseguir resolver. Existem situações que nós vamos olhar para ela e vamos pensar assim: perdi. Sabe por quê? Porque existem coisas que não é a sua mão, não é o seu braço que vai resolver, mas é a mão forte do Senhor. Aleluia. E Josafá, ele vê um grande exército vindo contra ele. Quem é Josafá? Josafá é da linhagem do rei Davi. Alguns antecessores não eram tementes, ergueram altares a outros deuses, mas Josafá era um homem temente ao Senhor. E Josafá, ele tinha esse discernimento.
Deixa eu já liberar algo de Deus para a sua vida. Deus vai te dar discernimento. Quando você estiver diante de uma situação, você vai entender que não é você, não é a sua inteligência, não é a sua desenvoltura, não é o seu network, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te dar uma estratégia para que você saia muito mais do que vencedor dessa situação. E nós precisamos ter esse discernimento. Então vou te dar a primeira lição aqui. Quando você estiver diante de uma situação, que você olhou para essa situação e disse: Deus, eu não consigo resolver. Peça ao Espírito Santo. Eu estou vendo aqui o decorrer do culto, eu disse: Deus está falando muito forte. Porque o louvor vem falando sobre o Espírito Santo. Jesus, antes de subir ao Pai, disse assim: ó, vocês não ficarão sozinhos. Sabe por que nós não podemos ficar sozinhos? Porque sozinhos nós entramos em desespero, sozinhos nós não conseguimos ver a solução. Mas quando nós temos discernimento do Espírito Santo de Deus, aleluia, nós não olhamos para o problema, mas nós olhamos para o alto, de onde vem a nossa resposta. E o discernimento, como que ele vem? Eu tenho que falar comigo mesmo: eu posso vencer esse problema com a força do meu braço? Porque em 2 Crônicas 22 diz assim: então vieram alguns e avisaram a Jeosafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamá, que é em Gedi. Quando Josafá ele olha para aquela situação, ele diz assim: olha, aqui só existe uma saída. Sabe por que você está desesperado? Porque você não está achando saída. Porque você não está olhando para o lado certo. Porque você não está olhando para a direção certa. Mas o salmista Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Ele fez os céus, Ele fez a terra. Ei, Lagoinha Barra Funda, o que é esse problema para um Deus que fez o céu? Aleluia, que traz à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. E quando eu tenho discernimento do Espírito, eu não vou ficar desesperado. Eu vou olhar para o problema e falar assim: eu não posso resolver, mas o meu Pai pode. Eu nunca esqueço de uma história que eu vi. Um avião estava no meio de uma turbulência terrível, e todo mundo desesperado, achando que aquele avião ia cair. E viram um menino brincando com um carrinho no chão assim do avião. E o pessoal falou assim: menino, você não está vendo que o avião vai cair? Está todo mundo desesperado e você distraído brincando. Ele falou: o avião não vai cair porque meu pai está pilotando. Não vai dar errado para você, porque Deus está no comando. Ei, eu sou boca de Deus para você essa noite. Não vai dar ruim, não vai dar ruim, porque Deus, o Senhor dos exércitos, está no controle. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, porém, diga assim, porém, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse problema não está afrontando a você, está afrontando o Senhor dos exércitos, aquele que deu o seu filho para te comprar com preço de sangue, que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo de crentes depressivos e ansiosos. Sabe por quê? Porque nós queremos resolver e não conseguimos. Aí nós ficamos ansiosos, desesperados, sem saber como é que vai ser o amanhã. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Então eu te convido essa noite
a colocar diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu sinto no meu espírito: quando nós perdemos o controle, nós devemos entregar o controle para a mão do nosso Deus, porque Ele não perdeu o controle. O Espírito Santo disse isso para mim: devolva o controle. Porque muitas vezes nós queremos resolver aquilo que nós não temos como resolver. Tem uma frase que um amigo meu disse que eu acho muito interessante: não havendo solução, solucionada está. Para você, mas para Deus, quando chega no limite, quando chega naquilo que para os homens não tem solução, Deus diz: ei, filho, Lagoinha Barra Funda, entrega na minha mão, porque eu tenho a saída. Aleluia. E nós como os cristãos, o que fazemos? Porque, irmão, cada vez parece que os cristãos estão orando menos. E essa é a estratégia do inimigo, porque na oração tem resposta. Diga comigo: na oração tem resposta. Olha só o que Josafá faz, 2 Crônicas 23:4. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. Deu ruim, dobre os seus joelhos. Eu sou da época das irmãs do coque, do ciclo de oração, onde as irmãs 3 horas da tarde elas iam quando o povo via as irmãs do coque, começava a tremer. Já vem aquela irmã que vê tudo, já vem a irmã raio-x que vai falar tudo hoje. Eu nunca esqueço, eu tinha aproximadamente 6 a 7 anos de idade, e eu estava com uma dor de garganta, uma febre terrível, e o Espírito Santo sempre traz isso à minha memória. E a minha mãe olhou para mim e falou assim: filho, eu vou te levar no hospital, você não está bem. Mas eu já cresci vendo Deus manifestar a sua glória no meio do seu povo. E eu ainda muito pequeno disse assim: mãe, o Deus que cura está lá no ciclo de oração, e é lá que a senhora vai me levar. E a minha mãe ficou olhando para mim assustada e falou: vamos embora, vamos embora. E ela me pegou pela mão e chegou para o pastor e falou: pastor, meu filho está mal, o senhor está vendo, está com a garganta inflamada, está com febre, mas ele disse que o senhor vai orar por ele e Deus vai curar ele. O pastor olhou assustado e falou: agora a responsabilidade agora é minha. E ele colocou a mão na minha cabeça, queridos, e na hora eu coloquei toda aquela enfermidade para fora. Deixa eu te dizer, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua fazendo milagres. Deus continua respondendo oração. Aleluia. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Aleluia. É na oração que nós temos resposta. Josafá olhou o inimigo e disse assim: agora eu sei como resolver. É no joelho. Quanto mais você ora, deixa eu dizer algo para você, menos ansioso você fica. Quanto mais você ora, menos preocupado você fica. Quanto mais você ora, menos depressivo você fica. Porque você no seu secreto vai ouvir a voz do seu pai dizendo: esse gigante não pode, esse exército não pode, porque eu, o Senhor dos exércitos, estou com você. Mas deixa eu dizer algo para você: ora. A pastora Larissa disse aqui esses dias que às vezes a gente fica assim, ó, o tempo todo. Esses dias eu vou confessar um pecado para vocês. Eu estava assim em casa. A gente começa a pegar o celular e ver os vídeos da Lagoinha, o pastor Nicolas pregando, e a gente se empolga, né? Esse é meu pastor. E começa a se empolgar e começa a ver outras coisas. E o Espírito Santo diz para mim: e aí? E a oração? Porque é a oração que te fortalece, queridos.
Muitas vezes nós vamos para a academia a semana toda malhar o bíceps, o tríceps, a perna, o braço, sei lá o que, mas nós não tiramos 1 minuto, 5 minutos para ouvir uma direção. E quando o problema vem, quando o gigante vem, nós decretamos a nossa derrota, porque nós não buscamos a quem pode dar a resposta. Eu não sei quanto tempo você está orando. Talvez existem situações que você está angustiado com ela. Mas sabe por quê? Porque você esqueceu de orar. Você esqueceu de ouvir a voz de quem realmente importa ouvir. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz do vizinho, nós ouvimos a voz do parente que olha assim e fala assim: rapaz, deu ruim para você. Mas por Deus que eu sirvo é só o começo. Diga comigo: por Deus que eu sirvo é somente o começo. Aleluia, aplauda Jesus. Está pronto para devolver o controle para Ele? Para de tentar resolver na força do teu braço. Talvez você está dizendo: pastor, estou prestes a me divorciar. Sabe por quê? Porque você está resolvendo na força do teu braço. Uma segunda lição que o Espírito Santo trouxe ao meu coração: confie. Você orou, você colocou diante do Senhor, então confie. 2 Crônicas 20:18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Queridos, eles ainda não tinham ganhado a batalha. Deixa eu dizer algo de Deus para você: você ainda não venceu, mas você já vai começar a glorificar essa noite. Você já vai glorificar, porque no Espírito você já vai tomar posse daquilo que Deus já liberou para a sua vida. Porque o que os olhos não viu, ouvido não ouviu e não desceu o coração, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia! Por que você está nessa dificuldade com esse sorrisão no rosto? Por que você está com esse problema, com esse sorrisão? Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Ei, o meu Redentor vive e Ele se levantará. Lagoinha Barra Funda, põe um sorrisão no rosto, levanta a mão e diz: o meu Redentor vive. Olha que exemplo de confiança. Lucas 5, 4, 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. Isso é confiança. Você fez do seu jeito até hoje. Então entenda uma coisa, na autoridade do nome de Jesus: não vai dar certo. Pedro disse assim: Senhor, eu fiz a noite toda, eu sou especialista. Porque muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós conhecemos. Só que em muitas situações, querido, o conhecimento não é suficiente. Nós necessitamos do sobrenatural do Senhor. Olha que revelação poderosa tem aqui. Pedro lançou para o lado direito, lançou para o lado esquerdo, lançou para frente, lançou para trás, falou: Senhor, o que o Senhor está falando para eu fazer, eu fiz. Vá uma revelação do Senhor para você aí.
Talvez Deus vai mandar você tomar uma posição. Deus vai mandar você fazer o que você fala: Senhor, eu já tentei desse jeito. Lagoinha Barra Funda, eu tenho uma palavra de Deus para você, mas agora é na autoridade do Espírito Santo, é na direção do Senhor dos Exércitos. É Ele que está mandando. Cala a tua boca, avança ou recua, porque é o Senhor que vou fazer, é o Senhor que vou mover, é o Senhor que vou curar, é o Senhor que vou mudar. Aleluia, aleluia. Eu não vou andar mais oprimido e triste, angustiado, porque eu sei em quem eu confio. O inimigo, ele vai o tempo todo tentar convencer você que deu errado. Devolva o controle para Ele. Devolva o controle do seu casamento para Ele. Devolva o controle das suas finanças para Ele. Devolva o controle das suas emoções para Ele. Deus manda dizer: devolva o controle da tua empresa para Ele, porque não vai dar ruim. Ele vai se levantar, Ele vai mover, e você vai viver um milagre que você nunca viveu. Você vai ver o que você jamais viu. Mas confia. Confia. A palavra de Deus diz: vocês são a igreja dele. E uma das características da igreja dele é que conhece o Pai que tem, conhece o Senhor que tem. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas falando da condição financeira do país, da condição econômica, e os crentes todos: e agora? E agora como é que vai ser? Como é que a gente vai resolver essa questão? Crente confia. Igreja de Cristo confia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não pode, querido, você não pode permitir com que nada, aleluia, pare você. Pare você, faça com que você deixe de caminhar. Uma vez eu estava em casa e eu saí para trabalhar, e o meu filho, ele estava muito enfermo, e eu trabalhei aquele dia todo preocupado, sem saber como é que ia ser aquela situação. E voltei para casa. Quando eu voltei para casa, cheguei para minha esposa e falei: amor, como é que está o Felipe? Ela falou assim: ele está no sofá deitado. E quando eu cheguei, irmãos, que eu olhei o meu filho, ele começou a ficar roxo. E naquele momento eu comecei a perceber que eu estava perdendo o meu filho. Mas eu comecei a orar na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. E ali eu estendi a mão no meu filho e comecei a repreender aquela enfermidade. E o meu filho continuou ficando roxo, perdendo a cor, e eu comecei a repreender na autoridade do nome poderoso de Jesus. E ele começou a voltar. E eu peguei ele, levei para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou: pai, a suspeita é de meningite. Nós vamos precisar fazer o exame aqui. Chamei a minha sogra, falei: minha sogra, a senhora pode acompanhar meu filho com a minha esposa, por favor? Porque eu vou para a casa de quem pode resolver. Sabe o que eu fiz? Eu fui me prostrar na casa do Senhor, clamar pela vida do meu filho. Aleluia. Porque quando tudo parece perdido, Ele tem a resposta. E quando eu cheguei, o médico olhou para mim e falou assim: pai, eu não tenho explicação. Eu não tenho explicação, pode levar seu filho para casa, porque ele não tem nada. Deixa eu dizer algo para você: aquela situação que estava perdida,
aquela situação que para todo mundo não tinha jeito. Eu sou profeta de Deus para você essa noite. Deus vai mudar essa situação. Deus vai reverter maldição em bênção. Deus vai reverter choro em alegria, porque Ele é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Mas como Josafá, quando você se vê diante de uma situação que você é incapaz de vencer, peça ao Espírito Santo direção. Pergunte ao Espírito Santo como que vai ser. Porque Jesus subiu para o Pai e disse assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um outro Consolador. Não um Consolador que anda com vocês, mas um Consolador que está em vocês. E por que esse Consolador está em mim? Porque quando eu olhar para a direita, quando eu olhar para a esquerda, como Moisés estava vendo o povo, os egípcios atrás do mar à frente, ele olhou: Senhor, e aí? Busque resposta em quem tem resposta. Busque saída em quem tem saída. Deus disse para Moisés: ei, por que você clama a mim? Diz ao povo que marche. Deus manda dizer: porque você está parado diante dessa situação, essa batalha vocês não terão que pelejar. Eu, o Senhor, vou pelejar por você. Aleluia. Não é o pastor Cícero que está dizendo, mas é o Senhor. Assim como ele disse para Josafá: essa batalha você não terá que pelejar. Sabe por que ele ouviu isso? Porque ele buscou discernimento. Porque ele orou. O salmista Davi, no Salmo 121, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deixa eu dizer algo para você: Deus te ouve. Diga isso para você mesmo, diga: Deus me ouve. E por que você está desesperado? Porque você está tentando resolver essa situação como se não houvesse saída. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aleluia. O desejo de Deus essa noite é uma igreja que diante de qualquer situação dobra os seus joelhos e clama, dobra os seus joelhos e ora. Aleluia. Nós não somos como aqueles que retrocedem, nós somos como aqueles que clamam, que avançam, que não desistem. Sabe por que você desistiu do seu filho? Porque você deixou de orar por ele. Sabe por que você desistiu do seu casamento? Porque você desistiu de orar pelo seu casamento. Sabe por que você desistiu daquele seu pai alcoólatra? Porque você deixou de orar. Aleluia. Porque o Deus, o Todo-Poderoso, libera do alcoolismo, libera do vício em droga. Porque não há algo que seja impossível para o nosso Deus. Confie. Por mais improvável que seja, por mais impossível que seja, o nosso desafio não é vir para o culto para ser um telespectador, mas entender que nós temos que dar a Ele o controle de tudo que temos e somos. Queridos, eu aprendi que quando algo está difícil na minha vida, eu vou sair para o meu trabalho preocupado. Como que eu faço? Eu dobro o meu joelho. Espírito Santo, como é que vai ser? Eu preciso resolver essa situação, me dá uma saída. O Espírito Santo está disponível a todos nós. Sabe qual que é o grande problema? É porque nós não acessamos. E você precisa sair daqui hoje
mais amigo do Espírito Santo, mais sensível à voz do Espírito Santo, porque quando uma tribulação, quando uma dificuldade, quando um problema vier contra você, como veio contra Josafá, você vai dizer: ei, como é que nós vamos passar por isso, Espírito Santo? Porque de uma coisa eu tenho certeza: vai dar bom. Aleluia, aleluia. O desfecho desse texto que eu acabei de ler para vocês seria outro. Se Josafá tivesse se rendido. Pessoal, não tem jeito. O inimigo é maior do que nós vamos nos render. Josafá decidiu orar. Josafá decidiu confiar. Josafá decidiu ter discernimento daquela situação. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que o Espírito Santo vai abrir os teus olhos espirituais. Aleluia. Geazi, ele está com seu moço em casa e um exército cerca a casa dele. E o moço, sem visão espiritual, acorda e fala assim: eita, deu ruim. Nós estamos cercados por um grande exército. E ele vai correndo, acorda Eliseu e diz: Eliseu, ei Eliseu, deu ruim. Acorda, homem de Deus, deu ruim. E Eliseu olha aquela situação. Quem tem discernimento do Espírito diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos dele foi abertos, ele viu carros e cavalos de fogo. Você não vai ver mais problema, mas você vai ver um Deus assentado em um alto e sublime trono. Porque Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele não estava de qualquer forma, ele estava assentado em um alto e sublime trono. E eu não posso crer que um Deus que está sentado em um alto e sublime trono perde o controle de qualquer situação. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida discernimento do Espírito. Erga as suas mãos que eu quero profetizar sobre a sua vida. Discernimento do Espírito Santo. Você vai sair daqui vendo o que nunca viu e vendo da forma que jamais viu. Você vai ver o seu casamento como você nunca viu. Você vai ver a sua saúde como você nunca viu. Você vai olhar para o seu esposo como você nunca olhou. Nesse tempo é necessário uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, com os olhos espirituais abertos. Nós não aceitaremos, aleluia, tampões de Satanás em nossa visão, mas nós viremos, aleluia, nós viveremos cheios da unção do Espírito, visão espiritual aberta. Eu sinto no meu espírito de dizer para você essa noite: nós vamos orar por isso, erga suas mãos e diga comigo: Deus, assim como o Geazi, diga forte, assim como Geazi teve os seus olhos espirituais abertos, me dá visão espiritual. Sabe por quê, queridos? Porque só assim nós continuaremos marchando. Quando Davi ele olha para o gigante Golias, sabe por que ele confia? Porque ele tem visão espiritual aberta. Quando o Espírito Santo abre os seus olhos espirituais, sabe o que você vai fazer com o problema? Já viu aquele meme: eu rio na cara do perigo, eu rio na cara da dificuldade, eu rio, vem comigo, eu rio na cara do problema, eu rio em frente a essa adversidade, porque eu tenho um Deus que está acima de toda e qualquer dificuldade. Aleluia. O que Deus quer para a sua igreja é que nós sejamos boca
profética para esse tempo. O seu vizinho, quando ele chegar para você e contar um problema, você não vai se desesperar com ele. Você não vai fazer aquela cara de paisagem e falar assim: é verdade, o negócio está feio. Mas quando alguém vier falar de um problema para você, você vai dizer assim: ei, vem cá, deixa eu dizer para você de um Deus. Deixa eu dizer para você de um Deus que disse para Josué: Josué, você vai conquistar uma cidade que os muros são largos, é uma fortaleza, mas eu estou com você, eu não te deixarei, não te abandonarei. Você vai dar 7 voltas, parece loucura, mas os muros vão vir ao chão. Você vai dizer para as pessoas que te cercam: ei, eu tenho um Deus que estava morto, mas Ele ressuscitou, e todo o poder foi dado a Ele. Deus te levanta como boca profética para esse tempo. Você não vai concordar com as pessoas que acabou, você não vai concordar com as pessoas que deu ruim, mas Deus vai te usar para o seu trabalho. Você vai ser boca profética. O pessoal chega aí: rapaz, sei não, eu acho que essa empresa aqui deu ruim. Não, enquanto eu estiver aqui vai dar bom, porque a mão forte do Senhor está comigo. Eu sou boca profética. Eu declaro que Deus levanta essa igreja para chegar naqueles que estão sem esperança alguma, no leito de morte, no leito de dor. E você vai dizer: eu sei de um Deus que um homem estava paralítico há 38 anos, e ele disse: levanta, levanta, toma a tua cama e anda. É essa igreja que Jesus Cristo comprou como preço de sangue, aleluia, que não se amedronta diante de nenhuma situação. Eu li sobre Josafá, mas você é o Josafá dessa geração. Você é um Josafá que não se conforma com a ameaça do inimigo. Vai me assustar não. Não importa o tamanho do gigante, o que vai fazer a diferença, na mão de quem está o controle da sua vida. A minha oração essa noite é que para que você saia daqui, para que você tome posse dessa palavra e você já saia daqui profetizando, você já saia daqui declarando sobre toda e qualquer adversidade. Porque nós não podemos, amados, nós não podemos viver apáticos com as coisas que estão acontecendo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, se nós não tivermos discernimento, se nós não vivemos em oração, se nós não confiarmos, nós não iremos conseguir. Mas aqui tem uma igreja de Cristo, uma igreja que Deus abriu os olhos espirituais, que deu o seu Espírito, e que não vai parar diante de situação nenhuma, mas vai se colocar de pé e vai dizer: Deus, eu me posiciono essa noite, eu não vou recuar, eu não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dele, a minha saída vem dele, a minha resposta vem dele. Deixa eu dizer algo para você: você não é qualquer pessoa, você é a igreja de Cristo Jesus. Aleluia.
E essa noite, o Senhor te convida. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Cante isso, cante. Você pode cantar esse louvor com autoridade. Olha o que esse louvor diz. É assim que você luta as suas guerras. Não é brigando, não é discutindo, não é na força do seu braço, mas é confiando, é se prostrando em oração, é confiando, é enfrentando em espírito. Cante, cante. Você pode erguer as suas mãos. Você pode erguer as suas mãos agora e declarar isso nessa noite. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, aleluia! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. É assim que a igreja de Cristo, é assim que a igreja de Cristo avança, é assim que a igreja de Cristo rompe de glória em glória, de vitória em vitória. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei o que você deixou de orar. Eu não sei por qual causa você desistiu de orar. Mas o Espírito Santo traz ao meu coração essa noite. É hora de trazer a memória novamente. É hora de colocar diante do Senhor dos exércitos todas as situações que você perdeu o controle. Nós falamos aqui essa noite, é noite de devolver. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, fazer um ato profético com você essa noite. Erga as suas mãos para frente. Feche as suas mãos e diga assim: Deus, com voz de profeta, diga: Deus, eu devolvo hoje tudo aquilo que eu tentei resolver do meu jeito, mas eu sabia que só o Senhor tem a resposta. Oh, aplauda a Jesus. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Você pode cantar isso mais uma vez? Cante. Parece que estou cercado, Mas sou guardado por ti, Senhor. Obrigado, Senhor. parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim Pela que presença do Senhor. Obrigado, Senhor. luto minhas guerras, Aleluia. assim que luto
Lagoinha, nós estamos quase encerrando essa noite aqui, esse culto. Mas essa celebração aqui, porque o culto continua. Você vai levar essa presença do Senhor para sua casa, vai viver realidades nesse lugar, milagres do Senhor acontecendo. Mas eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Você participou de uma celebração, um culto aqui tão especial, recebeu uma palavra poderosa do Senhor, direcionamento do Senhor. Participamos aqui de um louvor, de uma adoração incrível, sobrenatural na presença do Senhor. Mas esse é um tempo de você responder a um convite que o Senhor tem para a sua vida. Você ouviu aqui o pastor Cícero dizendo para nós que é necessário que nós devolvamos o controle para quem merece o controle. Eu quero convidar você nesse momento a devolver, a entregar o controle da sua vida, da sua história ao Senhor Jesus. Você está aqui, você ouviu o pastor Cícero dizendo que muitas vezes nós tentamos andar e caminhar pela força do nosso próprio braço. E talvez você está aqui, você sabe dessa realidade, você tentou caminhar até aqui pela força do teu próprio braço, e você sabe que isso não tem levado você a um bom lugar. Só tem te levado a uma frustração, a uma decepção, a um vazio, a um desânimo. Mas escuta aqui, há um convite, há uma proposta do Senhor Jesus para você nessa noite. Entrega o controle da tua vida para mim, entrega a tua vida para mim. Eu quero dar a mão para você e te levar para conhecer lugares que você ainda não conhece, realidades que você ainda não conhece. Eu tenho uma vida eterna para te oferecer, eu tenho um sacrifício, um sangue derramado na cruz por você que eu quero te oferecer nessa noite. E para você basta dizer um sim para Jesus, receber aquilo que Ele fez naquela cruz, dizer um sim para Ele, viver um novo tempo na sua vida. As lutas continuam, mas agora de uma forma totalmente diferente. Você não está sozinho, não mais pela força do teu próprio braço, mas agora com o poder e autoridade de Jesus dentro de você. Quero convidar você a colocar a tua mão sobre o teu coração, fechar os seus olhos. Peço que ninguém saia do lugar, para que a gente não atrapalhe a pessoa que está aí do seu lado. Esse é um momento muito importante, talvez a decisão mais importante que você ou a pessoa do seu lado pode tomar. Eu vou dizer aqui algumas palavras, eu quero convidar você, Lagoinha, a repetir em voz alta comigo essas palavras. As palavras são minhas, mas a sinceridade é do seu coração. Quero convidar você, ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego ao Senhor o controle da minha vida. Eu entrego a Ti o meu passado, o meu presente, o meu futuro, toda a minha história nas Tuas mãos. Eu confesso o nome de Jesus. Diga mais alto: eu confesso o nome de Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados, me recebe, escreve o meu nome no livro da vida com Teu sangue, para que jamais se apague. Diga comigo assim: e eu que estive longe, eu que estava desanimado, frio, nessa noite eu me reconcilio contigo. Eu te peço, Senhor, me aceita novamente, permita-me ser chamado de Teu filho. Eu me reconcilio contigo, me recebe, Senhor, com os Teus braços de amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga um amém aí no seu lugar. Eu quero convidar a permanência de olhos fechados, mas se você sabe que nessa noite você fez essa oração com sinceridade, você sabe que quando você repetiu essas palavras, você colocou a sinceridade no seu coração, e você sabe que essa noite não é uma noite comum, mas é a noite que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ou você se reconciliou com Ele. Quando eu contar até 3 aqui, eu quero convidar você a levantar a sua mão e fazer um sinal.
Esse sinal não é para mim, não é para uma placa de igreja, esse sinal não é para uma religião, esse sinal é para Jesus Cristo, aquele que te enxergou, aquele que te alcançou onde você estava nessa noite. Quero convidar você, quando eu contar até 3, faça um sinal e seja bem-vindo a esse novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, erga sua mão bem alto. Glória a Deus, erga sua mão bem alto. Esse é o tempo do Senhor para a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer o seguinte: você que ergueu a sua mão aí no seu lugar, vem aqui na frente correndo, vem. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te dar um abraço, eu quero declarar palavras de bênção, bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Saia do seu lugar, você que levantou a sua mão. Enquanto nós cantamos aqui, venha, venha. Esse é o tempo do Senhor para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Aleluia, tem mais gente chegando. Você pode reagir no seu lugar, Lagoinha. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Celebre ao Senhor. Tempo de salvação na casa. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero reforçar mais uma vez o convite. Eu sei que há pessoas aqui que sabem que deveriam ter dado esse passo e estar aqui à frente. Venha à frente. Não perca essa oportunidade, meu irmão. Não perca essa oportunidade. Eu e você não sabemos como será o amanhã. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade como essa. Há um banquete do Senhor disponível para mim e para você, para que você possa se posicionar e dizer um sim e viver essa nova realidade. Você que está aí no seu lugar, você sabe que você deveria estar aqui. Venha à frente, venha à frente. Esse é o seu tempo do Senhor, encontro marcado do Senhor com você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você, Lagoinha, a estender as suas mãos para essas pessoas, esses irmãos aqui que se posicionam nessa noite. Comece a declarar palavras de bênção sobre a vida deles. Vamos orar, vamos orar. Senhor, queremos apresentar a Ti, Senhor, cada vida, Senhor, cada vida que está aqui à frente, Senhor, que deposita no Teu altar, Senhor, os seus corações, Pai. Pedimos ao Senhor que a presença do Teu Espírito Santo toque, Pai. A presença do Teu Espírito Santo, Pai, faça morada em cada coração, Senhor. Que, oh Senhor, que essa decisão, Senhor, eles possam ver, Pai, o Teu amor os envolvendo, o Teu abraço os envolvendo, Senhor. Declaramos, Senhor, que a partir dessa noite, a liberdade do Senhor, eles viverão, Pai. Eles poderão olhar, Senhor, e dizer: o passado não me prende mais, aquela história que eu vivi não me prende mais, porque agora eu tenho uma nova vida, um novo tempo, uma nova história escrita pelo Senhor. O Senhor me deu essa chance, e Senhor, que eles possam viver cada realidade que o Senhor liberou sobre a vida deles para esse novo tempo, Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa os seus lares, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Olha só, você que veio à frente, a palavra de Deus fala que quando alguém se posiciona dessa forma, há uma festa no céu, por causa de vocês. E se tem festa no céu agora, tem festa na Lagoinha, porque a gente é conectado com o céu. Então eu quero convidar você a fazer o seguinte: pela última vez nessa noite aqui, eu vou contar até 3. E quando eu contar, eu quero convidar você a virar e receber o nosso abraço e ver a linda festa que a gente preparou para você aqui. Nós somos a sua família e nós queremos caminhar com você. Veja essa festa em nome de Jesus. Vamos lá? Juntos? Sejam bem-vindos a esse novo tempo sobre a tua casa, em nome de... Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.